Fala Dev, beleza? Meu nome é Júnior, um prazer imenso estar falando com você em mais um vídeo aqui do canal DevFast. E no vídeo de hoje a gente vai complementar um vídeo que o meu irmão, Daniel Sintra, já postou aqui no canal sobre deploy na AWS. E hoje ele vai mostrar uma maneira um pouco diferente, usando o Terraform. Ele vai explicar o que é isso, como funciona, vai te mostrar e mostrar links, como instalar e como configurar. E aí você segue o tutorial do vídeo para seguir o passo a passo do deploy com o Terraform automatizado na AWS. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um complemento ao meu vídeo anterior. Se você não viu, te recomendo que assista o vídeo antes. Vou deixar aqui o link nos cards. E no último vídeo a gente mostrou como fazer o deploy automatizado de uma aplicação Node na AWS, utilizando SS, SR e Bitbucket Pipelines. Só que eu fiquei me perguntando, tem como melhorar isso? Porque a gente fez a configuração de todo o serviço da AWS na mão, via console. E existe forma de automatizar e até versionar a criação dessa infra. Né? Tem como fazer via CloudFormation, utilizando algumas coisas, mas existe também o Terraform. E por que o Terraform é melhor que o CloudFormation de certa forma? Tá? Os dois servem para a mesma coisa, mas o CloudFormation ele é específico da AWS. Já o Terraform ele funciona para qualquer cloud. Então, o propósito desse vídeo hoje vai ser te mostrar como subir essa infra na AWS via Terraform. Se vocês verem minha tela aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que eu não tenho nada criado, tá? Eu não tenho nenhum cluster. Eu tenho alguns security groups aqui, mas ignorem isso por enquanto, a gente vai criar um novo. Eu não tenho nenhum load balancer. Eu não tenho nenhum target group. E eu tenho já o meu repositório do SR, que eu fiz no outro vídeo, e já tenho a minha imagem criada aqui. Tá? Eu não vou mostrar esse passo porque eu já mostrei isso no outro vídeo. Tá? E tenho aqui o meu repositório no Bitbucket Pipelines, bonitinho aqui, do mesmo jeito que estava antes. Talvez se você acessar hoje o link do repositório, ele pode estar um pouco diferente, ele pode já estar com a pasta com as coisas de infra que eu vou criar nesse vídeo, mas é o mesmo repositório. Tá? Então, para começar, vou abrir aqui, eu já estava aqui na pasta, né? Vou abrir aqui, ó, cd minha API Node, vou dar um code ponto e vou começar a trabalhar nesse repositório aqui. Tá? E eu vou precisar fazer algumas coisas. Tá? Antes de tudo, eu vou precisar ter o Terraform instalado e configurado. Se vocês observarem, assim que o terminal carregar, quando eu der aqui um Terraform menos version, ele vai responder porque eu já tenho o Terraform instalado na minha máquina. Eu vou deixar alguns links adicionais para vocês aí de como instalar o Terraform. Tá? Tem como você instalar no macOS, no Windows, no Linux. Tá? Eu até recomendo, eu particularmente na minha máquina, eu uso o Windows com WSL. Então eu usei um outro link do Medium para poder fazer a configuração do Terraform. Use aqui melhor funcionar para você, mas é só uma instalação básica. Tá? Eu não vou cobrir aqui nesse vídeo porque a instalação é bem simples mesmo. Vocês vão ver que depois que vocês fizerem alguns steps, se você estiver usando Linux ou Terraform, ou, desculpa, WSL, é só dar um sudo apt-get install Terraform que ele vai já instalar para você na sua máquina. Tá? Então, dito isso, a gente já pode ir para a parte de criar o nosso projeto. Tá? Só relembrando aqui, eu já tenho que ter o projeto rodando na minha máquina, então eu tenho aqui já uma imagem do meu projeto, né, como eu tinha dito. Eu já subi essa imagem, eu mostrei isso no outro vídeo. Então eu vou pegar essa imagem aqui agora, ó, e vou dar um comando igual tem no nosso readme aqui, ó. Se vocês olharem, eu já deixei aqui mastigadinho para vocês o comando para rodar a aplicação, que é esse aqui, ó. Docker run -p 3000 2.3000. Eita, meu teclado tá errado, deixa eu arrumar aqui. 2.3000. E eu vou colocar aqui para rodar, porque eu já criei minha imagem local para eu poder subir lá na AWS com o nome. Então, server running on port 3000. Se eu vier aqui no navegador, na porta 3000, meu projeto ele já está funcionando aqui. Tá? A gente vai fazer inclusive uma atualização dessa mensagem aqui depois para mostrar que isso foi deployado com o Terraform. Beleza, então tem a aplicação funcionando.
vou parar ela aqui no meu plugin do Docker, vou dar um stop para ela parar de rodar e vou começar a fazer as configurações do Terraform. Tá? Tem alguns passos que vocês vão ver que vocês vão precisar pegar informações da sua cloud, tá? Como por exemplo o ID da sua VPC, o ID das subnets que você vai usar. Eu não vou cobrir a criação da VPC e das subnets, porque geralmente quando você cria uma conta da AWS, ele já te fornece uma VPC padrão, e você pode usar ela sem problema nenhum. Tá? Então para começar eu vou criar uma pastinha chamada infra aqui, e vou começar a criar alguns arquivos. O primeiro arquivo que eu vou criar vai se chamar infra.tf, que vai ser o nosso primeiro arquivo, infra.tf. O TF é o formato padrão do Terraform, e eu vou colocar aqui só dizendo que o provider da nossa infra vai ser a AWS e a região padrão vai ser o West1. Vou fazer mais uma observação nesse ponto. Para que isso tudo funcione, você precisa ter o AWS CLI configurado na sua máquina. Se eu vier aqui e der um AWS, eu já tenho o AWS aqui na minha máquina. No último vídeo, eu mostrei como linkar o AWS CLI local com a sua conta da AWS. Eu não vou cobrir isso nesse vídeo agora, tá? Mas você precisa ter isso configurado. Se você não viu como fazer, dá um pulinho lá no outro vídeo e dá uma olhada, tá? Mas eu já tenho aqui tudo configurado e vou definir aqui no meu primeiro arquivo que o meu provider vai ser a AWS. Meu segundo arquivo, eu preciso criar também um cluster lá na AWS, como eu mostrei no outro vídeo. Então vou criar aqui um cluster.tf, e esse recurso também é bem simples. Eu só vou indicar para ele que eu quero criar um cluster no SES e eu estou dando um nome para ele de minha API cluster. Tá? Próximo passo, eu preciso ter um security group associado para que esse load balancer funcione. Então eu vou criar aqui security group.tf. O arquivo do security group é um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar ele para vocês, tá? E, como sempre, né, esses arquivos vão estar disponíveis lá no repositório do projeto. Então não se preocupem em parar e copiar agora, porque basicamente se você quiser é só você ir lá no repositório pegar o arquivo e adaptar. Tá? Então eu estou dizendo para a AWS via Terraform que eu quero criar um security group da AWS, o nome dele vai ser LBSG, o nome do recurso, né, o ID do recurso vai ser LBSG, e o nome dele vai ser minha API SG. Estou dando uma descrição para ele aqui bem básica. Estou informando para ele o ID da minha VPC. Aqui é um ponto onde você precisa pegar o ID da sua VPC, tá? Não é o da minha. Esse aqui é o da minha VPC. Vou mostrar para vocês como é que vocês pegam isso. Eu já estou com algumas páginas da AWS aqui abertas e vou abrir mais uma aqui para não fechar o que eu já estava aberto. Você pode vir aqui ó, na sua página principal e procurar por VPC. VPC. Vai aparecer aqui esse recurso. E aí você abre aqui Your VPCs ou VPCs. E vai ter aqui ó, a sua VPC e o ID dela. Nesse ponto você copia esse ID aqui da VPC e cola lá naquele arquivo, para que ele entenda qual que é a sua VPC. A minha é essa aqui, a sua vai ser outra. Então lembre de fazer, esse passo é muito importante. E aqui a gente está fazendo algumas configurações de regras. Né? Então eu estou dizendo para o Security Group o seguinte, ó, na primeira regra eu estou dizendo que de qualquer tráfego libere a porta 80. Protocolo TCP. De qualquer IP, de qualquer origem, né, libere a porta 443 TCP. E de qualquer origem, libere a porta 3000 também. Tá? Isso aqui é a porta onde as pessoas vão fazer acesso ao projeto. Né? Eu deixei aqui o 443 também para caso você queira usar SSL, eu mostrei isso no outro vídeo também. E aqui é a porta onde o projeto vai rodar, a porta 3000. Tá? E esse aqui é só uma configuração padrão que ele mesmo coloca lá. Tá? Então já temos o nosso Security Group. Agora, eu preciso criar a minha Task Definition, que eu mostrei no outro vídeo também, para que ela serve. Expliquei no outro vídeo para que ela serve. Ela nada mais é definition.tf. Ela nada mais é que a configuração de como que o nosso container vai rodar. Tá? E aqui tem um outro ponto muito importante que eu já vou mostrar. Se vocês lembrarem, a gente criou esse arquivo aqui ó, no nosso projeto. Tá? Só que agora eu não quero mais ter que ficar usando esse Task Definition manual aqui. Tá? Esse Task Definition ele precisa continuar existindo porque quem vai usar ele é o projeto na hora de fazer o deploy automatizado lá no Bitbucket. Não confundam as coisas. Esse Task Definition que eu estou criando aqui agora
é para que o Terraform saiba como criar o recurso lá na AWS. Tá? Se vocês observarem, é a mesmíssima coisa que eu já tinha colocado aqui. Né? A diferença é que o ID da minha imagem mudou, porque eu tive que criar outra. Tá? Então vai estar um pouco diferente. E nesse ponto aqui é muito importante você ir lá na sua AWS, lá no SR, só procurar aqui em cima, SR, tá? Ele vai te jogar para essa página principal, você vai em repositórios e pega aqui, ó, a URI do seu repositório, tá? Porque essa aqui que eu estou colocando no arquivo é a minha. Você precisa copiar a sua também, tá? E colocar aqui, beleza? Com a tag latest. Não esquece que isso é muito importante. E aqui, vamos lá, basiquinho também. Estou criando uma Task Definition dentro do SS na AWS. O ID do recurso vai ser esse aqui. A família de Task Definition vai ter esse nome. Vai rodar nesse tipo de network. Ele vai rodar num recurso Fargate. E eu estou definindo aqui uma role padrão que já existe. É muito importante você copiar a role específica do seu também. Tá? Depois eu mostro como que faz isso aqui. O CPU eu quero rodar meio CPU e meio GB de memória. E aqui eu vou colocar o JSON da minha Task Definition, né? Propriamente dito, porque aqui são algumas outras definições. Então, o nome da minha Task Definition, a imagem que eu quero rodar, que vocês viram eu copiando, e algumas outras informações aqui embaixo, e o port mapping na porta 3000, que é onde a nossa aplicação vai estar rodando. Beleza? Então, seguindo aqui, agora eu preciso criar um serviço onde essa aplicação vai rodar, certo? Então, vou criar aqui service.tf e vou colocar aqui. E vou explicar para vocês também que é bem simples. Então, service SS AWS, tag service, nome dele, minha API Node Service. O cluster, eu estou referenciando o ID do cluster que eu criei lá. Então, observem que aqui ó, tá muito certinho o nome, de acordo com o que eu coloquei aqui no meu arquivo de cluster. Ó. AWS SS Cluster, Cluster. Então, se eu vier aqui no service, AWS SS Cluster, Cluster.id, para que ele referencie em qual cluster esse serviço vai ser feito o deploy. Tá? Estou referenciando aqui também a minha Task Definition, que eu acabei de criar. Vou colocar para ele que eu só quero uma task desse serviço, só quero uma task desse container rodando. O launch type dele é Fargate, né? Eu dei uma explicada a diferença entre Fargate EC2 e Fargate Spot, que é o que a gente vai usar no outro vídeo. Tá? Network Configuration, eu vou colocar aqui de novo o Security Group que eu criei, então a mesma ideia ali do cluster, olha, AWS Security Group lbsg.id. Então, você vê aqui, ó, AWS Security Group lbsg, tá vendo? A tag que eu dei para ele aqui, eu tenho que repetir aqui na criação do meu service. E esses IDs aqui de subnets, você precisa pegar suas subnets. Então, vamos de novo lá no console da AWS, pode ser aqui em VPC mesmo, tá? Subnets. E aqui no caso eu peguei os IDs das minhas subnets públicas. O meu aqui está indicando pelo nome qual subnet que é pública, tá? Então copiei aqui o ID da minha subnet pública, coloquei aqui e copiei o ID da minha outra subnet pública e coloquei aqui, beleza? Aqui eu já expliquei, aqui é automático. Eu vou referenciar um load balancer que eu não criei ainda, vou criar. Já vou criar aqui de uma vez um load balancer, depois eu explico. Load balancer. Depois eu explico aqui, mas vamos continuar aqui primeiro. Então, só seguindo aquela mesma linha, AWS LB Target Group app targetgroup.arn. Ele está pegando as informações aqui, ó, do nome que eu dei, tá? AWS LB. Está dando um nome o nome do container que vai rodar, que vai ser referenciado nesse load balancer e a porta. E eu estou explicando aqui embaixo ó, que o Capacity Provider Strategy vai ser Spot, porque eu não quero ser cobrado muito caro por esse serviço, porque isso aqui é só um laboratório. Então eu estou usando Spot porque ele tem um custo mais barato. E eu estou indicando aqui que ele depende, que esse serviço ele depende do Listener para rodar. Vocês vão ver lá do Listener dentro do Load Balancer, vocês vão entender um pouco mais para frente. Tá? Então basicamente aqui eu já criei todos os arquivos que eu preciso. Vou só conferir aqui. Certinho. Vou entrar aqui no Load Balancer para explicar para vocês. O Load Balancer, como eu mostrei no vídeo anterior, ele tem algumas coisas também importantes, tá? Eu preciso criar o Load Balancer, preciso criar um Target Group
e preciso criar um listener. Essas três coisas se complementam. O load balancer é o DNS propriamente dito. Então estou dando um nome para ele aqui. Estou dizendo que ele não é interno, ou seja, ele vai ser um load balancer que vai ficar exposto para o mundo externo. Ele é do tipo application, então ele é um application load balancer. Estou indicando qual security group que vai ser usado nesse load balancer. As minhas subnets, novamente, ó, os IDs lá que eu copiei, mostrei para vocês onde que eu pego. Algumas informações padrões que não precisa se preocupar em mexer. E só coloquei uma tag para ele aqui, para ele referenciar minha API LB, que é o próprio nome dele. E eu preciso criar um target group, porque esse load balancer ele vai precisar apontar para um target group. O target group nada mais é que um grupo que indica o load balancer, olha, load balancer, load balancer, olha, você está recebendo uma requisição de fora, de alguém que está acessando o seu DNS, e quando essa requisição chegar, você vai apontar para esse grupo, que esse grupo aponta para uma EC2, para um cluster, ou para qualquer coisa que você quiser. Tá? Então esse target group que eu estou criando aqui, ele vai usar a VPC ID, ó, a VPC aparecendo de novo, estou dando um nome para ele, ele vai rodar na porta 3000 e vai receber requisições pelo protocolo HTTP, na porta 80. Então health check padrão e eu coloquei a tag o próprio nome dele. E dentro desse target group eu preciso ter um listener que vai receber requisições na porta 80 e vai fazer o forward, ou seja, vai colocar esse tráfego para o IP da minha task que está rodando dentro do meu cluster. E a gente faz isso referenciando aqui, ó, o ARN do target group. E ele vai fazer um forward, tá? Para vocês entenderem muito bem isso aqui, tudo que eu estou explicando, fica muito mais fácil se vocês já tiverem assistido outro vídeo. Porque aqui com código só fica parecendo que eu estou falando grego. Mas como lá no outro vídeo eu criei tudo na mão e vocês puderam ver exatamente o que era o que, fica mais fácil. Mas lógico, depois que tudo isso aqui for criado na AWS eu vou mostrar tudo sendo criado lá e tudo bonitinho, tá? Então não se preocupem com isso. Beleza, então já tenho a minha pasta infra, tenho todos os arquivos que eu preciso. Vou agora então fazer o seguinte, eu vou acessar minha pasta infra, cd infra, vou rodar um comando, muito importante também, vou colocar aqui ó, no readme alguns comandos adicionais que a gente vai precisar para lidar com o Terraform. Tá? Eles já estão até aqui. Ó. Eu achei que eu não tinha colocado ainda, mas eles já estão aqui. Então, o primeiro deles é o Terraform init dentro da pasta infra, para que ele inicialize todas as questões do Terraform. Ele vai rodar aqui uns comandos, eu vou dar um pause enquanto isso acontece. Beleza, então o comando init ele terminou de rodar aqui, ele fez algumas coisas e já terminou. Depois a gente precisa dar um Terraform plan, para ele criar um plano de execução disso aqui. Beleza, esse aqui é rapidinho. Ele só conferiu se todos os meus arquivos estão certos e deu que está tudo certo. Tá? E agora, por último, a gente tem que dar um Terraform apply, para que ele aplique todas as configurações que eu fiz lá na AWS. Então, vou botar aqui. E agora eu não vou pausar o vídeo para vocês verem a mágica acontecendo. Tá? Ele me pergunta aqui se eu quero aprovar tudo. Vou aprovar. E agora ele vai começar a fazer as coisas. Então, está criando o cluster, vai criar o target group, vai criar tudo que eu indiquei para ele aqui que precisava ser criado. E a gente pode ir acompanhando por aqui. Ele está dizendo que o security group já existe. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui. Acho que eu esqueci de apagar da outra aula. Então eu vou tentar apagar aqui agora. Se não der certo, eu só renomeio ele. Ah não, deletou. Beleza. Então, perdão por esse errinho aí, mas acontece, né? Porque eu tive que fazer esse laboratório antes para testar se estava tudo funcionando. Eu vou de novo aqui dar um plano, para ele de novo revisitar o plano. Deu tudo certo, agora eu vou dar um apply novamente. E ele vai começar novamente a fazer as coisas lá na AWS. E agora que eu já deletei aquele security group que já existia com o mesmo nome, já não vai ter esse problema mais. Lembrando que no outro vídeo eu falei sobre isso também, mas vou reforçar aqui. Tudo que você criar na AWS, lembre de excluir depois, porque todos os serviços da AWS eles são pagos. Tá? Alguns serviços têm free tier, ou seja, eles são gratuitos para teste durante um tempo, mas nem todos os serviços têm isso. E o SS é um deles, que não tem free tier. Tá? Então vocês vão precisar realmente ter o cuidado de excluir tudo que vocês criarem depois na AWS, a não ser que esse seja um projeto da sua empresa, um projeto pessoal que você quer manter online. Tá? Lembre de excluir tudo. E muito importante você ter
se você rodar isso, para você rodar todo esse espaço aqui, é bom você já ter apagado tudo da sua AWS, senão pode acontecer um erro semelhante a esse que aconteceu comigo. Eu já tinha um recurso com o mesmo nome e ele não conseguiu criar porque ele já existia. Tá? Então, nesse momento ele está criando, vamos começar a ver a mágica acontecendo aqui. Aqui é a minha imagem, Target Group. Ele já criou lá um Target Group que ainda está sem lista, sem target registrado. Depois isso vai aparecer. O Load Balancer provavelmente ele está criando, está provisionando o Load Balancer. Security Group, que eu tinha deletado, ele criou novamente lá com as regras. Ó. Então, todo o tráfego de qualquer origem, da porta 3000, qualquer origem porta 80, qualquer origem 443. Tudo certinho até o momento. Deixa eu voltar o vídeo aqui para baixo. O Cluster, provavelmente ele já criou novamente também. Ó, criou a minha API Cluster. A Task Definition também, ó. Eu tinha apagado a Task Definition que eu criei na mão e ele criou novamente aqui pra gente, ó. Tudo bonitinho, influenciando a imagem, os detalhes que eu queria, tudo mais. E ele está provavelmente criando lá, depois que ele criar o Load Balancer, né, ele vai criar o serviço pra gente. Ó. O Load Balancer ainda está provisionando, enquanto não acabar de provisionar aqui, ele vai seguir para o próximo passo. Deixa eu ver como é que está aqui, depois eu dou um pause. Vou dar um pause aqui enquanto isso, só para quando já estiver pronto eu mostro para vocês, para economizar tempo. Beleza? Então nesse momento ele terminou de provisionar o Load Balancer. Tá? Nosso DNS ele já está nesse momento disponível, provavelmente ainda não vai responder porque o serviço ainda não está no ar. Mas ele já vai responder porque já existe um Load Balancer na AWS que já responde. Né? Então, se a gente esperar um pouquinho, ele vai responder. Deixa eu só forçar o HTTP aqui, porque eu acho que como a gente não configurou o HTTPS, ele não responde, mas com o HTTP ele já deveria responder. Ainda não está respondendo, ele deve estar criando alguma coisa lá internamente ainda. Olha lá, respondeu. Então, ou seja, o nosso Load Balancer já está funcionando. Ele só ainda não aponta para nenhuma aplicação, então por isso que ele mostra essa mensagem. Tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso progresso. Deu um erro. Tá, vou dar um pause aqui, vou resolver esse erro e já volto. Bom, voltando aqui, tinha um errinho no arquivo de configuração do service, que eu não posso indicar Launch Type e Capacity Provider Strategy. Então eu vou retirar essa linha aqui, tá? E vou fazer o plan novamente. Lembrando que assim, o Terraform ele é inteligente, então ele consegue entender que serviços já foram feitos deploy e ele faz só os serviços que ainda não foram. Ele consegue ter essa inteligência. Tá? Então eu posso, sem ter que apagar tudo e começar de novo, eu posso dar um comando plan novamente e depois um apply, que o que já tiver sido criado, ele simplesmente vai aproveitar. Tá? Ele não vai tentar criar de novo. Ele só vai criar realmente o que precisa ser criado. Por exemplo, um serviço que deu problema. Ó, criou o serviço sem problema agora. Era só realmente aquilo. Então vamos ver aqui. Esse serviço deve aparecer. Ó, já apareceu. E aí, agora uma vez que o serviço está criado, ele vai fazer para a gente o provisionamento da task baseado na Task Definition. Já está fazendo aqui. Daqui a pouco ela já vai estar. Ela está provisionando, daqui a pouco já vai estar no ar. Vou dar um pause aqui para esperar a task ela subir e já volto. Beleza, então já temos a task rodando aqui. Nesse momento, aqui já deve responder bonitinho. Então tá aí, ó. Do mesmo jeito que a gente tinha visto antes, fazendo tudo no manual, a gente viu a resposta da mensagem da API, se vocês lembrarem, tá aqui, ó, no index.js, a API está funcionando dentro do AWS com deploy automatizado. E é isso, pessoal, mostrando bem rápido aqui para vocês só um complemento do outro vídeo, como que você pode versionar a parte da infra também, sem ter que ficar fazendo tudo na mão, de uma forma prática e rápida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.